Boa noite a todas as pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente hoje. É um prazer iniciar depois desses dias de trabalho, começando com vocês a noite de hoje. A gente vai encerrar com chave de ouro o encontro de mulheres, o segundo encontro de mulheres do Sinasef IF Baiano. E eu sou a Dolores Assariti, eu sou docente do Campo Santo Inês e estou hoje na direção do Sinasef IF Baiano e estou na comissão organizadora do segundo encontro de mulheres. Nós temos hoje uma noite de leitura de teses e depois, na sequência, nós faremos a nossa cultural, né? Nós estamos distantes, estamos conectadas virtualmente e se estivéssemos todas juntas seria aquela noite que a gente vai comemorar, vai festejar, vai conversar sobre tudo que aconteceu. Então, a gente espera que essa noite cultural tenha um pouco desse gostinho de trazer de volta tudo que a gente conversou, tudo que a gente viveu, tudo que a gente estudou nesses dias do Encontro das Mulheres. Bom, então, começando, a gente vai ter a apresentação, uma leitura, uma defesa de tese, uma leitura e defesa da tese da Kátia Farago, nossa querida companheira Kátia, de muitas lutas, ela já está aqui com a gente. A Kátia é professora de filosofia, docente do campus Santo Inês, do IF Baiano Campus Santo Inês. Hoje ela é coordenadora do GU, do Grupo de Estudos em Ciências Humanas, do IF Baiano. Foi membra do Consulp, do IF Baiano, e coordenadora da seção de Santo Inês, da coordenação geral do Sinasef também. Ela é militante e mãe. Licenciada em Filosofia pela UFPR e Direito pela Unicuritiba. Tem especialização em Ciências Criminais pela Praetorium, acho que é isso. É mestra em Sociologia pela UFPR e doutoranda em Sociologia pela UFPR. Trabalha muito, estuda muito, mãe de 5 meninos lindos, homens já, e avó de uma menininha linda e de um menininho lindo, né? Não me lembro os nomes agora. Kátia, seja bem-vinda. Ela vai apresentar para a gente a tese que se chama Percepções do Teletrabalho no IF Baiano por trabalhadoras técnicas administrativas em educação e docentes em meio à pandemia do novo coronavírus. Seja muito bem-vinda. A fala é sua. Obrigada, Dolores. Boa noite a todos, todas e todes. Né? Como a Dolores me apresentou, eu sou a Kátia, sou uma mulher branca, estou aqui com a camiseta do evento, né? Eu sou porque nós somos do segundo encontro, de uma camiseta branca. Ao meu fundo aqui eu tenho uma capulana que foi generosamente presenteada pela sessão, e eu estou aqui falando de Santo Inês para vocês, na sede que ainda não está completamente pronta, né, mas já está bastante avançada aqui na reforma, que é a sede da nossa sessão. Então, eu vou falar um pouquinho, vou tentar ser mais objetiva, é uma dificuldade para mim, eu sou muito prolixa, e vou tentar, então, ser sintética. Primeiro, eu vou começar dizendo que essa pesquisa ela faz parte de um trabalho que eu realizei no ano passado. Esse ano, a gente fez a apresentação desse trabalho na Associação Brasileira de Estudos sobre o Trabalho, a ABET, e ela aconteceu por conta do sofrimento na pandemia, né? Então, eu vi aqui muitos companheiros, muitas companheiras, para além da questão da pandemia, também estavam sofrendo pelo acúmulo, pelo trabalho que não tinha recebido nenhuma qualificação, nenhum tipo de formação para estar executando. E aí, então,
nós fizemos uma pesquisa, né? A gente enviou aos servidores e servidoras um questionário, e hoje eu estou fazendo um recorte dessa pesquisa, trazendo só a questão das mulheres, né? Então, a gente sabe que a gente tem, dentro desse estado que a gente está vivendo agora, né, uma grande, por parte dele, uma grande estratégia para criar condições sociais e fiscais para investimentos estrangeiros, a valorização do capital, e, segundo Dartoy Laval, isso representa um reengajamento político do Estado, né? E aí, nesse quadro, né, com todas as reformas que a gente já passou, né, as contra-reformas, porque não foram capazes de melhorar as condições de vida da população, nem dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente tem, em meio a essa pandemia, a necessária organização dos trabalhadores no trabalho remoto, né? Então, a gente teve algumas instruções normativas no IFE baiano que visaram tratar da questão desse trabalho, de como ele seria, a instrução normativa 19, a instrução normativa número 20, e todas essas instruções normativas, elas tinham um caráter provisório, vamos dizer assim. Elas tratam do teletrabalho, ou do que alguns autores vão chamar de homework, como atividades remotas, trabalho remoto, assegurando que a autorização para a atuação dos servidores e servidoras em regime de jornada em trabalho remoto terá sempre caráter precário, provisório e periódico, podendo ser revogado a qualquer tempo, né? Então, esse foi o início da pandemia. E eis que, de repente, após essas instruções, nós passamos a ter, então, a instrução normativa 65, que busca estabelecer as orientações e critérios e procedimentos gerais a serem observados pelo CIPEC, né, que é o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, para a implantação de programa de gestão. E aí, dentro desse programa de gestão, é que se passa a ter uma denominação do que seria o homework, o teletrabalho, né, como sendo uma modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada regular pelo participante, né, não é o trabalhador, é o participante, pode ser realizado fora das dependências físicas do órgão, em regime de execução parcial ou integral, de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos para a execução de atividades que sejam passíveis de controle e que possuam metas, prazos e entregas previamente definidas, e ainda que não configurem trabalho externo dispensado do controle de frequência. Então, a instrução normativa, ela visa uma implantação rápida do teletrabalho no setor público federal. E aí a gente começou a acompanhar também o debate dessa implantação, ou da tentativa dessa implantação, no IFE baiano, né? Então, nesse questionário que a gente fez, o que a gente observou? Nós tivemos representação em todos os 14 campos e da reitoria, e aí nós tivemos, então, um público de 85 servidores que responderam. Desse universo de 85 servidores, nós tivemos a participação de 56 mulheres, né? A maioria, né, das mulheres que pararam um pouquinho para dizer como é que estava a sua situação de trabalho no primeiro ano de pandemia, foram as mulheres, né? Então, essas mulheres representaram, então, 62% dos questionários, dentro desse recorte, né, das mulheres, nós tivemos a participação de 26 trabalhadoras tais e 29 trabalhadoras docentes, né? Então, a gente tentou fazer um perfil social desses servidores, dessas servidoras, né? Então, nós tivemos aí 17 trabalhadoras que se autoidentificaram como brancas em relação ao recorte étnico-racial, dentro da perspectiva da proposta do IBGE, mulheres pardas, 20 mulheres, e mulheres pretas, 19 trabalhadoras, né? Então, se a gente for observar no recorte étnico-racial, a gente tem uma representação desse universo, né, de 69,5%, que representam trabalhadoras pretas e pardas. Na nossa visão, né, singela, isso representa
uma consequência, né, um resultado das políticas de ações afirmativas que têm tido um impacto no nosso instituto. Em relação ainda à pessoa com deficiência, nós tivemos uma única pessoa portadora, né, de deficiência que respondeu, o que a gente também imagina que deva merecer o nosso olhar, né, em relação a essa política pública. Tá? Então, o teletrabalho ele já acontece há bastante tempo, né? O primeiro caso no Brasil foi na Serpro, em 2005, depois no TCU, né, em 2009, no TST, em 2012, na CGU, em 2015, né? E todos esse teletrabalho ele foi implantado mediante o que prevê o decreto 1590, de 10 de agosto de 1995. Né? Então, esse decreto ele prevê a possibilidade de que, dentro da instituição, né, federal, possa-se estar trabalhando, né, o controle de assiduidade, ele é o artigo 6º, ele trata do controle de assiduidade e pontualidade, né? E aí trata lá no parágrafo 6º que em situações especiais em que os resultados possam ser efetivamente mensuráveis, o ministro do Estado poderá autorizar a unidade administrativa a realizar programa de gestão cujo teor e acompanhamento trimestral deverão ser publicados no Diário Oficial da União, ficando os servidores envolvidos dispensados do controle de assiduidade. Então, é esse parágrafo 6º que é utilizado na Instrução Normativa 65 para que seja realizada a implantação do teletrabalho no IFE baiano e em vários outros órgãos da administração federal, né? No serviço público, o teletrabalhador, vamos dizer assim, ele vê a sua condição para ingresso no teletrabalho vinculada ao cumprimento de metas que assegurem a máxima produtividade com redução de custos operacionais, né? E aí existe uma distância entre o setor privado e o setor público, né? No setor privado, a própria CLT, a partir da Lei 12.551 de 2011 e o artigo 75A e seguintes da Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, já trazem uma definição, vamos dizer assim, uma regulamentação para esse trabalho, né, o trabalho remoto. E, no nosso caso, a única legislação utilizada é essa de 95. Então, no nosso caso, no servidor público, não existe, né, uma legislação específica que norteie o teletrabalho fora do artigo 6º do decreto 1590 de 1995, né? Então, isso é isso que me chamou muito a atenção quando a gente se propôs também a analisar a condição do trabalho desses trabalhadores, mas, sobretudo, de que maneira existem lacunas na legislação trabalhista, sobretudo, porque não é porque você é servidor público que não deve existir uma legislação trabalhista apropriada ao regime jurídico, né, único dos servidores. Então, existe uma certa lacuna, e dentro dessa lacuna existem, então, esses projetos, vamos dizer, essas propostas de implantação do trabalho remoto através da IN 65, e aí eu digo que, comparando com todos esses outras instituições que eu comentei aqui com vocês, que já desenvolvem teletrabalho desde 2005, existe uma diferença muito grande em relação aos direitos que são assegurados a esses trabalhadores, né? Então, eu comecei a dar uma olhada, por exemplo, havia uma inspeção no local de trabalho para ver se o mobiliário estava adequado, o órgão auxiliava com o equipamento, havia também, há também auxílio para a internet, para dados móveis, enfim. E aí, analisando
a Instrução Normativa 65, a gente vai dar uma olhadinha que ela, praticamente, ela diz que você é um participante, você que quer participar desse trabalho, desse teletrabalho. Então, você tem que se submeter à renúncia, inclusive de direitos, né, que são, vamos dizer assim, constitucionais ou direitos básicos, né, como, por exemplo, hora extra, ou auxílios, né, importantes, por exemplo, se você trabalha à noite. Então, tudo isso você deve renunciar se você fizer ou se colocar a fazer o trabalho remoto. No IF Baiano, desde 2015, nós temos servidores que estão nesta modalidade. No nosso IF Baiano, a gente tem ali cerca de 7 mulheres que responderam o questionário e que já trabalhavam nessa modalidade, né? Então, das 50 mulheres submetidas ao trabalho remoto, a gente teve 2 que estavam na modalidade híbrida, né? Intercalando o trabalho presencial e remoto, e também essas 7 mulheres que estavam realizando a modalidade de teletrabalho antes de 20/3/2020, né? Então, a maior parte das mulheres que responderam o questionário, seja TAI, docente, elas passaram ao trabalho remoto, né? Por força da pandemia, né? Então, a gente, nessa perspectiva, isso vai de encontro ao que a gente teve o ano passado, né? Quando a gente teve mais de 90% dos trabalhadores, educadores, técnicos, administrativos em educação e outros trabalhadores que estavam realizando a sua atividade de modo remota ou dentro do home work ou teletrabalho. Tá? Quando a gente vai analisar a resposta dessas companheiras em relação à carga horária semanal que era necessária para o trabalho dela, a gente observa que há um aumento considerável, né? Então, a gente tem trabalhadoras na modalidade de 44, de jornada de 44, de 40, de 30, de 20 horas, e todas elas tiveram uma sobrecarga de trabalho para poder desenvolver o mesmo trabalho presencial, agora na via remota, em torno de 10 horas, de 20 horas, 5 horas, né? Então, a gente tem aí uma intensidade que variou aí entre 5 a 30 horas mais de trabalho, né? Então, há aí uma correspondência, né, no número de trabalhadoras, de 41 dessas trabalhadoras que identificaram o sentimento de trabalho na pandemia como com sentimentos negativos, né? Sendo que um pouco mais, 45 trabalhadoras informaram sentir dificuldades com o trabalho remoto, ou seja, não tinham o domínio dessa modalidade, e ainda de modo preliminar também, a gente sabe que existem outros fatores que interferiram nesse trabalho, no desenvolvimento desse trabalho, né? Como a separação do espaço doméstico e o espaço do teletrabalho, do trabalho do home office, né? Então, também a gente tem entre essas causas, a gente também tem a questão do cuidado, né? Dentro da divisão sexual do trabalho, né? Como hoje foi comentado, por exemplo, pela Zanatti, a gente sabe que grande parte do trabalho de cuidado ou o trabalho de reprodução, ele é realizado ou ele é gendrificado, né? Porque é o feminino quem realiza esse trabalho. Então, aqui a gente começou a perceber também, a partir das respostas dessas companheiras, que grande parte delas, 24 trabalhadoras, precisavam de trabalho, de apoio com o cuidado com filhos ou idosos, né? Sendo que 6 delas, além de ter sob a sua guarda, né, e cuidados os filhos, ainda também tinham pessoas idosas, né? 9 mulheres trabalhadoras contavam, apenas 9, né, desse universo grande, contavam com o apoio do pai da criança, né? Então, dessas
45, apenas 9 delas, né? A gente também teve aí um universo de 11 mulheres que não contavam com o apoio de ninguém no cuidado com os filhos, né? E 4 trabalhadoras que contaram com o apoio de pessoas externas, né, à família, para poderem realizar o trabalho remoto, né? Então, a gente tem a gente não fez um trabalho, esse trabalho ele não tem um objetivo de retratar, né, vamos dizer assim, com dados percentuais, ela não é uma pesquisa que possa ser considerada, como é que eu posso dizer? Os dados é uma pequena parcela, ela não reflete o todo, mas a gente buscou trazer aqui as percepções dessas mulheres que responderam a esse questionário, né? Apenas 32 trabalhadoras não precisaram de apoio com filhos ou idosos, né? Em relação à interrupção no trabalho remoto, 21 trabalhadoras, elas alegaram que precisaram de parar o seu trabalho por uma a 3 vezes durante a execução do trabalho, né? Isso para poder realizar atividades domésticas, né? Cuidado de fazer coisas ou de cuidar de pessoas, né? 2 trabalhadoras interromperam o trabalho remoto de 1 a 4 vezes para poder realizar essas mesmas atividades. 20 trabalhadoras ou 35%, né, interromper o trabalho remoto de 4 a 7 vezes para realizar atividades domésticas, de cuidado de fazer coisas ou cuidar de pessoas. E 11 trabalhadoras interromperam o trabalho remoto mais de 7 vezes, né? Então, a gente tem, assim, essa divisão sexual do trabalho, ela acaba demonstrando, né, que dentro desse período de pandemia, o locus, né, do principal responsável pela realização das atividades de cuidado doméstico, seja de fazer coisas ou de cuidar de pessoas, ela foi marcada pela presença feminina, né? Então, não é possível fazer aqui, mas a gente tem a professora Clara Araújo, e ela é uma especialista no estudo, né, nesse campo de divisão sexual do trabalho, né? E ela denomina esse trabalho como trabalho de fazer coisas e de trabalho de cuidar de pessoas, né? Então, a gente tem aí 2 frentes de cuidados, né? Cuidado com e o cuidado de, e aí eu não vou poder entrar nessa discussão conceitual, mas eu sugiro que quem puder pode dar uma pesquisadinha. A Clara Araújo, ela é uma especialista, ela tem muita produção sobre a divisão sexual do trabalho e o impacto em relação ao trabalho, que antes era só considerado trabalho doméstico, né? E hoje a gente sabe que essa divisão, que dentro dessa perspectiva do cuidar de pessoas, né, ou de fazer coisas, ela extrapola o âmbito do trabalho doméstico, então tem muitas pesquisas nesse sentido, né? E aí, lógico que com essas pesquisas também se afirma aí uma questão ética do cuidado, né? A ética feminina, ela o cuidado, ele é característico não, né? Mas ele é marcado por essa gendrificação, pela atuação feminina, e conduziu aí a criação de estereótipos, enfim. Então, que leva, inclusive, à marginalização do trabalho do cuidado, né? Que é sempre colocado ou identificado como uma figura feminina. Então, a gente precisa repensar, na verdade, essa questão da ética do cuidado, né? Então, a questão ainda, estou quase finalizando, a questão ainda é sobre a adaptação desse espaço, né? De como você trabalha, como você desenvolve como você conseguiu desenvolver o seu trabalho remoto. E aí as questões foram várias, né? Eu trouxe algumas aqui para a gente comentar. Então, uma delas era em relação às adaptações no espaço e aquisição de equipamentos, né? Seja do mobiliário, informática, da telefonia, da água, da luz, né? Aquisição de dados móveis ou internet. Então, esses dados, eles acabaram revelando
que os trabalhadores não estavam preparados para desempenhar o teletrabalho, por não apresentarem estruturas físicas e tecnológicas e tecnologia necessária, né? 42 trabalhadoras alegaram aumento com as despesas de água, luz, telefone, pacote de internet, né? 14 trabalhadoras alegaram não terem sofrido gastos, né? E aí, esse número, ele acaba, de certa forma, é uma hipótese que eu tenho, né, da leitura que eu fiz dos questionários. Como a gente já tinha 7 trabalhadoras no trabalho remoto, eu fico pensando que as demais são as servidoras que desejam, que almejam realizar o trabalho remoto. Então, de certa forma, vamos dizer assim, que se ela hoje gasta muito para o deslocamento da sua casa até o seu local de trabalho, então o que ela gastou, ou porque ela disse que não gastou, mas eu não, enfim, esse gasto, ele compensaria, vamos dizer assim, qualquer ajuda nesse sentido. Então, é aí que entra também a minha questão em relação a esse debate, que eu acho que o sindicato tem que fazer, que é a questão do debate do teletrabalho, porque na mesma medida em que a gente já tinha trabalhadoras que faziam esse trabalho antes da pandemia, de março de 2020, nós temos outros servidores e servidoras que desejam ingressar nessa modalidade, né? Então, a outra questão era se era possível dimensionar monetariamente o aumento com esses gastos, né? Então, a gente teve ali, e aí eu não vou dizer quanto, né? Porque eu acredito que grande parte teve acesso ao texto que eu encaminhei, mas a gente vai ter aí quase todas alegaram, apenas a maioria das trabalhadoras tiveram perda salarial, porque tiveram que gastar com esses, ou com equipamento, ou com a internet, enfim, né? 47 trabalhadoras alegaram terem aumento com esses gastos, né? Então, mais de 83% delas. 9 trabalhadoras alegaram não ter. Então, esse número que eu acredito entre 7, 9 e 15 é que está entre o universo que ou já está realizando esse trabalho e, portanto, já gastou em algum momento, ou almeja ingressar no teletrabalho e, portanto, se existe uma questão de distância da sua residência até esse local, esse gasto seria, vamos dizer assim, considerado menor, né? Os valores foram em torno entre R$100 e R$1.901. Tá? Em relação ao sentimento de satisfação na pandemia, a gente vai ter ali alguns dados, né, que também chamam a atenção, né? O sentimento de satisfação com o trabalho na pandemia, 11 trabalhadoras alegaram sentirem sentimento de satisfação, 11 das 54. Também foram identificados muitos sentimentos negativos, né? Como sendo o trabalho penoso, o sentimento de cansaço o tempo todo, o sentimento de cobrança para atingir metas no trabalho remoto, e mesmo quem está em trabalho presencial, né? A gente já sabe que essa é uma realidade anterior à pandemia, com a falta de concurso público, a gente tem falta de servidores, e muitos servidores, às vezes, têm que cumprir a função de 3, 4 servidores. Então, essa sobrecarga, né, essa precarização, ela já era anterior ao trabalho remoto, né? E a gente tem, então, essa cobrança desse sentimento de cumprir, né, metas, de cumprir, de uma cobrança para realizar o trabalho, tanto no modo remoto quanto presencial. E um sentimento de estresse bastante grande, né? Então, cansaço o tempo todo, 20 mulheres, estresse, sentimento de estresse, 18, né? O que é penoso, duas respostas, né? Então, a gente tem uma percepção de sentimento de satisfação com o teletrabalho que merece a nossa atenção, né? Sobretudo porque
não há uma separação entre o espaço doméstico e o espaço de trabalho, né? A gente sabe de pessoas, por exemplo, que cuidam o tempo inteiro da casa, dos filhos, estudam, e aí à noite vão realizar o teletrabalho, né? Quer dizer, imagina a sobrecarga de trabalho, e em todos os dados, vamos dizer assim, nos levam a acreditar que, em grande parte, são mulheres que fazem isso, porque é elas que estão realizando os cuidados, né, cuidado de fazer coisas ou de cuidar de pessoas, né? Então, o intuito dessa tese, ela vem nesse sentido, né, de fazer o debate de por que é que esses trabalhadores, nossos trabalhadores aqui do IFE Baiano, estão aceitando tão prontamente uma adesão à implantação dessa modalidade de trabalho, sendo que há uma perda considerável de salário e, assim, a gente falou aqui só do gasto, né, e do sentimento, mas se você for pensar, por exemplo, que o que define uma relação de trabalho é o seu vínculo, né, com o empregador e a sua subordinação, né? O artigo da CLT, eu não lembro agora exatamente ele, mas ele é essa relação que existe e que vai definir qual é a tua situação de empregado. Então, e precisa uma doença de trabalho, por exemplo, para ela poder ser caracterizada, ela precisa ser acompanhada, ela tem que estar acontecendo sob o olhar, né, da chefia, né? Só que no trabalho remoto isso não acontece. Primeiro porque você está só, né? E o Sinasef ele precisa fazer esse debate, ele precisa fazer o enfrentamento, primeiro, das desigualdades na distribuição dos trabalhos, né, domésticos e demais trabalhos equivocadamente assim entendidos, né, buscando fazer a conscientização, a formação, o enfrentamento a essa desigualdade, né? Porque o trabalho remoto, ele tornou isso muito evidente, a necessidade de combater esse tipo enfim, de marginalização desse trabalho ou né, de uma naturalização do locus de quem está realizando essas atividades, né? A gente precisa fazer o debate sobre a Instrução Normativa 65, né, que busca implementar o trabalho remoto, né, com prejuízo salarial, com danos nocivos à saúde dos trabalhadores, porque não existe nenhuma fiscalização, não tem como saber se você está realizando em local apropriado, de modo apropriado, a ergonometria, essa coisa toda, ela precisa ser acompanhada pelo sindicato, né? Ela precisa, porque isso já está apontada de modo muito preliminar aqui nesse pequeno levantamento que a gente fez, né? A gente precisa levantar em conjunto, né, tais e docentes, né, protocolos de redução de danos e prejuízos em decorrência do teletrabalho, do home office, né, buscando a equiparação em direitos com demais órgãos públicos que oferecem essa modalidade de trabalho, né? Até porque a gente está num momento tecnológico em que muitas das funções elas podem bem serem desenvolvidas nessa nova modalidade, né? Mas isso não pode implicar em perda de direitos, até porque, como eu comentei com vocês, eu dei uma estudadinha e vários órgãos eles oferecem, sim, só que não necessariamente com nenhuma segurança ao trabalhador. Então, a gente precisa fazer esse debate, a gente precisa assegurar direitos mínimos e básicos, né? O direito à saúde, o direito a você desempenhar o teu trabalho de modo que seja satisfatório, não é porque você está na tela que você não tenha que ter regras, né? Que não exija o direito, né, a se desligar da tela, enfim, né? Então, a minha proposta também é que o Sinasef IFE Baiano promova a realização de um seminário sobre o teletrabalho e o home office para estar ouvindo, né, os servidores todos, né? E, enfim, lógico que tem muitas outras questões que são muito importantes, eu não consigo acompanhar o chat
não sei do que vocês estão falando, mas é importante que o Sinasef baiano, que a gente possa estar se aproximando porque o fato de você ser um teletrabalhador não quer dizer que você não possa ser sindicalizado, que você não possa, e que o nosso sindicato não seja combativo, né, o suficiente a poder estar acompanhando, a poder estar dizendo, não, a gente vai lutar, e aí a gente precisa saber, né, pelo que a gente precisa lutar. Então, a ideia de trazer essa tese foi nesse sentido, né? Então, eu espero ter contribuído e espero que o Sinasef baiano possa realmente estar trazendo para a gente esse debate. Era isso. Desculpa o tempo, não consegui. Kátia, acho que vocês já me ouvem. Obrigada, querida. Você, além de tudo que você trouxe, você ainda sistematizou tudo isso, enviou um texto para a gente apreciar. Então, eu te parabenizo não só pela sua fala, mas pela pesquisa que você fez. É muito importante que a gente, como luta sindical, que a gente está aqui fazendo, nós nos debruçamos aí sobre as múltiplas violências que atingem os nossos corpos, as nossas vidas, que foram escancaradas nessa pandemia, né? Acho que quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala do WhatsApp, quando a gente fala dos mil links que a gente entra dia e noite, a gente sabe do sentimento que você está falando, que você está narrando aí nessa sua pesquisa. Então, esses dados são preciosos para a gente, né? Eu queria dizer sobre esse momento que vai acontecer agora. Então, a Kátia fez a leitura da tese dela, a defesa da tese dela, e esse momento está aberto para a gente, né? A gente tem aqui acesso aos comentários. Se nós estivéssemos juntas, nesse momento a gente estaria trazendo outras teses. Eu não tenho dúvida que o fato de apenas a Kátia ter conseguido sistematizar, escrever e publicar aqui, fazer essa defesa junto com a gente, tem a ver também com o tipo de trabalho que a gente está enfrentando nos últimos tempos. Eu mesma tentei, não consegui e me sinto contemplada na sua fala, Kátia, na sua tese. Eu acho que esse é o momento. No momento, é isso que a gente tem que pautar. O nosso encontro se chama Eu Sou Porque Nós Somos, a vida e o trabalho das mulheres na pandemia. Então, nesse momento, a gente tem que trazer a discussão, o debate sobre a temática que a Kátia propõe, né, sobre o teletrabalho. Eu anotei muitas coisas que a gente pode ir trazendo e eu vou ficar de olho nos comentários para a gente tentar trazer a voz de vocês, mulheres que estão aí acompanhando, mulheres que acompanharam o encontro, mulheres que estão vivendo esse momento, o trabalho remoto, as aulas remotas. Então, eu acho que essa sua tese, Kátia, ela vem para realmente fechar com chave de ouro tudo que a gente está discutindo ao longo dessas 2 semanas de trabalho, né? Aquilo que a gente viu na semana passada ficou na nossa mente e tragam, então, tudo Fecha a porta para mim. Tudo que vocês conseguirem. Eu vou trazer alguns comentários aqui do chat. Rosângela trazendo para a gente que é importante suscitar essas reflexões. Eu vou fazer um apanhado bem breve do que a Kátia trouxe para a gente. Eu acho que a gente está diante de condições de trabalho completamente distintas das condições que a gente tinha. Eu acho que o teletrabalho está para além da pandemia, como a Kátia mostrou. O teletrabalho ele funciona de alguma forma em algum lugar. E a pandemia veio para trazer o teletrabalho até a nossa relação de trabalho, até a nossa vida. Né? Nós, professoras do Instituto Federal Baiano, e aí está num âmbito, inclusive, para todos os institutos federais, né?
Antes de chegar nas desigualdades de gênero especificamente, nas relações de trabalho, então, nas formas como a gente vai adoecendo aos poucos, na forma como a gente vai tendo os nossos direitos perdidos, sem se dar conta muitas vezes, ou às vezes a gente não tem a compreensão completa do que significa ter um direito trabalhista, o que significa ter esse direito retirado, e essa é a luta sindical. Acho que mais do que tudo, a gente tem que falar dos nossos trabalhos. E, em sendo mulheres, falaremos do trabalho de cuidado, que são as nossas mãos que cuidam das crianças, são as nossas mãos que cuidam das pessoas adoecidas, são as nossas mãos que limpam, que cuidam da nossa casa. E, quando não são também mãos de mulheres. Então, quando a gente passa o dia todo no computador recebendo links e mais links de reuniões em cima de reuniões, como disse minha querida amiga e companheira coordenadora do GNI, Cleomar, esses dias ela falou, então, quem é que está lavando os banheiros? Não é? Quem é que está cozinhando para a gente? Quem é que está cuidando quando a gente não pode cuidar? Então, falar das relações de trabalho para mulheres é falar de 2, 3, 5, 10 turnos de trabalho. A gente que estuda isso, a gente sabe que a gente conquistou, né, o dito mercado de trabalho, e essa bandeira feminista, que era a libertação na década de 70, hoje é mais uma luta que a gente tem que travar para que a gente não tenha, então, os 3 turnos de trabalho. Então, para mim, é nítido o quanto nós temos que falar das nossas relações de trabalho e o quanto é subliminar a gente passar o dia cuidando das crianças, da casa e recebendo os links de reunião. Não se separa o espaço doméstico do espaço de trabalho no ensino remoto para a gente. Então, eu estou dizendo da nossa categoria de docentes técnicos em assuntos educacionais do Instituto Federal Baiano, que é a nossa realidade, né? Eu acho que é para nós que nós temos que falar nesse momento. Então, esse foi um breve apanhado do que a Kátia falou, além da gente propor um encaminhamento com relação a isso, a gente pode também trazer encaminhamentos de todo o nosso encontro, né? Então, tem outras temáticas, eu acho que quase todas elas entrecruzam, né? Falam sobre o nosso trabalho, sobre a nossa condição de mulher, que é a temática do evento. E a gente pode trazer proposições outras, para além do teletrabalho em si, né? Esse nosso encontro, ele não é deliberativo, e você pode me ajudar nisso, Kátia, a falar sobre isso. Então, nós não vamos votar no sentido de trazer já alterações regimentares, nesse sentido. Diga, Kátia. É isso, a gente vai... A princípio, eu acho que você colocou bem, Dolores, a gente quer receber outros encaminhamentos, né? Seja da primeira mesa, da conjuntura, né? Da análise da conjuntura, seja da mesa da interseccionalidade e o movimento sindical, e da mesa de hoje, né? Da questão da violência contra a mulher. A gente precisa... que vocês contribuam nesse sentido, né? O sindicato, lembrando, ele não é a Dolores, né, que está na direção da nossa sessão hoje, ele representa, né, o conjunto dos trabalhadores, das trabalhadoras, e é muito importante que o sindicato ouça o que a gente tem a dizer, para que o sindicato, lógico, junto com a gente, né? Porque a gente também tem que colocar a mãozinha para ajudar a Dolores, né? Dolores sozinha não vai conseguir fazer nada. Ela precisa da nossa ajuda, ela precisa dos nossos braços, né? Então, a gente vai... Os encaminhamentos que forem realizados por vocês, junto com o que eu já fiz na tese, vai ser encaminhado para uma Assembleia Geral ou para o nosso Consinasef, né? O nosso segundo Consinasef, que é para ser realizado logo após esse encontro, né? Eu não sei quando exatamente, mas é o que está para acontecer em breve. Então, é importante que... E aí, lógico que uma vez encaminhada para a Assembleia Geral ou para o Consinasef, aí a gente precisa
construir, né? Todos juntos, criar comissões, enfim, ver como é que a gente pode auxiliar no enfrentamento, na luta mesmo, né? Não sei se eu ajudei, Dolores. Muito. Ajudou muito, Kátia. E acho que a gente está numa nova modalidade para a gente também, né? Que estamos longe, acho que se a gente estivesse numa sala, todo mundo junta, todas juntas, nós já estaríamos falando muito. Estamos cansadas também, né, de todo o evento, mas eu acho muito importante a gente a gente trazer essa sintetização desses dados em forma de um encaminhamento mesmo com relação ao teletrabalho e ao que a gente vem discutindo, porque senão esse momento agora ele se acaba, a gente vai ficar muito feliz pelo encontro realizado, mas a hora que a gente volta para a sessão, a gente vê que nós somos poucas mulheres, porque as mulheres estão sobrecarregadas, nós que nos esforçamos muito para fazer esse encontro e foi muito bonito, acho que todas nós aqui nos sentimos muito pertencentes, muito mais agora, né, a isso que se chama Sinazé FIF Baiano, que é a nossa sessão, que nos representa, mas como é mais fácil para os meninos estarem nesses lugares ainda, como eles ainda ocupam esses cargos, né, então, porque é mais fácil, né, porque é mais tempo livre para ocupar esses espaços, é muito mais fácil para o homem estar no espaço público. Onde estavam as nossas avós? Quando a gente se lembra, eu dou essa aula para os meninos do MED, lembrando das minhas avós, mas onde estão as nossas avós? Elas estão na direção sindical? Elas não estão. Elas estão lá, bonitinhas, cuidando, né? Então, nós valorizamos tudo isso, eu acho que isso é ancestral, né? Olhar para essa mulher que cuida, mas, ao mesmo tempo, a gente já está em outros lugares e a gente está somando essa carga, né, de trabalho. Então, hoje nós estamos aqui, nós estamos na escola, nós estamos em todas essas frentes e sobrecarregadas, cansadas e doentes. Então, eu vejo que a realização desse encontro com muitas mãos, que bom que temos muitas mãos, né, foi uma dificuldade para a gente fazer. Então, se a gente não propõe, se a gente não traz esse encaminhamento aqui, nesse momento, pelo chat, que é a forma como a gente tem para conversar, isso vai se passar, né? Então, eu vou passar para a Kátia e eu peço que vocês tragam o que a gente discutiu, né? É importante, Dolores, você foi falando e eu fui lembrando aqui que no encontro passado a gente conseguiu construir uma carta das mulheres, né, que participaram do encontro, né? E aí, agora, nesse momento, parece muito mais difícil, porque a gente está muito distante um do outro, né? Apesar da gente estar nesse processo de aproximação ainda aqui virtual, né? Então, eu não sei se seria possível, mas de repente a gente conseguir trazer algumas das contribuições, né, que foram realizadas via chat, né, de todas as mesas, e tentar preparar um texto, né, pontuando, junto com a nossa avaliação depois, né, do evento, uma síntese mesmo das questões que foram suscitadas. Hoje a Zanetti falou uma coisa que eu fiquei muito, assim, parece bobeira, né, que ela disse assim, nossa, vocês mostraram que o Sinazé FIF Baiano não é só homens, né, eu fiquei assim, eu falei, cara, essa é uma percepção, né, que as mulheres têm, né, não se veem, né, presente no Sinazé FIF Baiano, né? Então, falei, isso é algo muito bom, muito, muito importante para esse momento, né? Para esse momento de construção que a gente precisa estar se organizando para lutar contra todo esse estado de coisas que está aí. Então, não sei se seria possível, Dolores. Aí você dá uma olhadinha, né? Pronto, Kátia. Então, seria a ideia da gente fazer uma construção de uma carta, porque esse momento seria para isso mesmo, né? Acho que não aqui, agora, mas a gente fazer essa construção coletiva depois, né,
da finalização do encontro, então a gente se comunica a partir da próxima semana, e que as pessoas que participaram, porque a comissão são bastante mulheres, mas eu acho que teve muita gente que teve com a gente nessas mesas, que tem muita coisa a contribuir, e é importante que a gente ouça. Então, esse é um convite, fica um convite para que todas construam com a gente essa carta de propostas de encaminhamento. E o ano que vem está aí também, né? A gente vai ter os números, eles também mudam, então a gente tem hoje muito menos óbitos por Covid-19. A nossa condição de trabalho hoje está relacionada à imunização da população. A gente tem que olhar para isso sempre. A gente não tem certeza do que vai ser o ano que vem, infelizmente, né? A gente tem protocolos de saúde no nosso país que são flexíveis, vulneráveis, então a gente vai ver o que vai ser do nosso ano a partir de março do ano que vem, e talvez nós já não estejamos mais em condições de trabalho online, porque as pressões são muitas para que a gente volte presencialmente. Então, voltando presencialmente, a gente já vai ter também outras dificuldades, porque o teletrabalho já não vai ser o dia todo, todos os dias para a gente. Ele vai chegar para uma parte específica das nossas trabalhadoras. Então, fazer a formação de base, Kátia, para esse momento de... Tem uma música tocando, não sei. É a igreja aqui de Santo Inês. Eu tô aqui. Desculpem. Eu falei, gente, de onde vem isso? Tentar fechar aqui. Bom, então eu acho que além de tudo isso, dessa proposição, acho que fazer o trabalho de base, então, a partir também do ano que vem, a gente vai ter a sede onde a Kátia está nesse momento, né? Que é um espaço físico que a gente pode trabalhar. Então, fazer formação de base, Kátia, é trazer esses números que você trouxe para a gente. Você fez uma pesquisa científica que embasa a nossa luta sindical. Não só a ciência, né, que é da sua área, inclusive, né, mas te endossa de outras formas, mas também a luta sindical. Então, fazer formação de base, para que a gente traga isso para além do meio institucional, às vezes, né, para que a gente faça esse tipo de formação, como a gente fez no encontro agora, sempre, que a gente traga cada vez um tema diferente. Eu acho que essas proposições são interessantes também. Quantas mulheres incríveis que eu não conhecia, que falaram, que trouxeram suas lutas, que trouxeram suas visões. Para uma mulher aposentada falar sobre o teletrabalho, uma mulher que trabalhou a vida na rede federal, falar sobre o teletrabalho deve ser completamente diferente da minha visão, que acabei de chegar e que já não consigo mais lidar com tanto WhatsApp e link de reunião e com o trabalho doméstico entrecruzando no trabalho profissional, né? Deixa eu ver os comentários. Camila Sequeto. Muito importante a sua tese, Kátia. Parabéns, precisamos realmente discutir essa questão, principalmente no nosso sindicato. Cleomar Cabral, uma faceta para a legalização da precarização do trabalho. A Camila Sequeto, isso, Kátia, foram muitas as contribuições durante as mesas e as oficinas. Podíamos fazer essa síntese. Ivan Sariti é o meu pai que está acompanhando. Parabéns a todas as participantes pelos importantes debates que estão sendo desenvolvidos nessa área tão conturbada para a educação. Obrigada, pai. Será que podemos, Camila Sequeto, será que podemos dispor um canal para que todas mandemos falas, propostas e comentários sobre o evento? E assim montar essa carta síntese. Com certeza, Camila. Eu acho que a gente pode falar sobre isso, qual vai ser esse canal, se vai ser pelo próprio grupo do WhatsApp, se vai ser pelo e-mail institucional, enfim, eu acho que a gente pode pensar isso, né,
no final do nosso evento, né? Vocês pensem qual será esse canal. Quero muito ver nesse canal as meninas que acompanharam a gente durante todas as mesas do evento, que eu sei que estão aqui, que estavam nos outros chats também, e não apenas a gente da comissão nesse trabalho. Acho que é importante ouvi-las. Bom, gente, vamos dar sequência ao nosso encontro de hoje. Temos agora a cultural do nosso encontro. Só um momentinho. Nós estaríamos agora presencialmente, né, com essa pessoa maravilhosa que é a Roberta. Infelizmente, não pudemos, né, estar presencialmente, porque a cultural acho que é a parte mais gostosa de estar junto, de construir junto, né? A gente vai falar mais desconstruidamente sobre as coisas. Bom, e aí nós pensamos, assim como falou na mesa de hoje à tarde, a Maria, né? Ela falou para a gente sobre a arte e eu achei muito lindo o que ela falou. A Maria Azenati, ela falou o seguinte: a arte representa o colo, o dengo, o cheiro, o afago, o abraço, o segurar nas mãos e ter a certeza de que não estamos sozinhas. Então a gente já imaginando que essa seria uma boa finalização para o nosso encontro, nós trouxemos uma mulher maravilhosa que se chama Roberta. Está aqui. Olá, boa noite a Seja todas. Bem-vinda. Eu vou te apresentar. Deixa eu ver se está tudo bem aqui com o seu som. Pronto. Roberta Nascimento, seja bem-vinda. Roberta Obrigada. É artivista, atriz, performer, vegana, feminista interseccional, sapatona e admiradora dos felinos. Roberta Nascimento é bacharel em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Vinda da periferia de São Paulo, somos aí então do mesmo estado, conterrâneas. Ela carrega em seu corpo o ativismo pela liberdade e é na arte que encontra um caminho para dar voz às suas inquietações. Suas obras transitam entre performance, instalação, teatro e videoarte. Sua pesquisa está pautada na exploração dos limites do corpo, nas questões ligadas à dilatação do tempo e espaço e no uso da exaustão psicofísica como ferramenta para tratar de temas que a angustiam. Roberta, que linda essa sua apresentação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite. É isso, né? Foi uma surpresa para mim o convite. Eu conheci Polly, que foi quem me convidou para esse evento maravilhoso. Parabéns à organização. Primeiro, deixa eu me autodescrever, que eu esqueci desse pequeno, grande e importante detalhe, só que não é um detalhe. Eu sou uma mulher parda, uso uns óculos quadrados, grandes, estou com os cabelos presos, tenho uma franja rosa, visto uma camisa prateada de botão e de gola. Atrás de mim tem uma parede rosa e à minha direita aparecem detalhes da minha mesa de trabalho, onde está exposto um livro, Mulheres Radicais na Arte Latino-Americana. E acima da minha cabeça, aqui próximo, tem uma luminária. Então, conheci Polly na ocupação do MIC de Salvador, e muitos anos depois ela entra em contato comigo para participar desse evento que vocês estão promovendo. Eu agradeço o convite. Foi um desafio, porque como eu coloquei na mini bio, eu sou uma artista do corpo, né? A presença na minha obra é importantíssima. Mas tem um tempo que eu entendi também que o audiovisual é uma ferramenta extremamente potente para atingir outras camadas que não estão ali no tete a tete, no olho no olho. E hoje eu vou apresentar para vocês 2 trabalhos. São curtos, são 2 vídeos de 6, 7 minutos, perto dos meus trabalhos que tem a ver com a dilatação do tempo e espaço, que dura 7, 15 horas, é bem curtinho. Mas
Um deles, o primeiro, chama-se Um Minuto de Silêncio para Nascer de Novo, foi feito por volta de 2015, olha só, eu acho ele tão atual, por isso que eu trouxe ele, eu acho que ele tem muito a ver com esse debate que está sendo proposto aqui. Ele foi criado naquele limbo que a gente estava vivendo entre 2013 e 2016, pré-golpe, então tem aquela atmosfera na obra, os meus trabalhos, eles têm as feridas sociais, né, são os assuntos deles, então vocês vão enxergar isso, e vocês vão ver pedacinhos dele no segundo vídeo, que é o meu mais atual projeto, que chama-se Carta para as Futuras Gerações. Essa é a parte 2, já foi feita a parte 1, que é uma podcarta, é só sonoro, essa é audiovisual, então me interessa com essa, falar com as gerações futuras, porque quando a gente está escrevendo, a gente está no presente, mas a gente está interlocutando com o futuro, né? E, bom, vamos lá, eu não vou ficar explicando a obra de arte, depois a gente bate esse debate conversa sobre o processo de criação, mas a minha sugestão é que usem fones de ouvido, se possível, porque tem momentos do áudio que a poética dele é um pouco mais baixa mesmo. Então, boa sessão para vocês e daqui a pouquinho, daqui 14 minutos, a gente se vê de novo. Se o vídeo já tiver, apostos, né? Não sei como é que tá aí. Acho que tá rolando, vai rolar.
I was never no violin. The choir is so quiet and no one takes a spin. This is the next to last song, and that's remember above the bread. Do this, do that, make your bed. Dear Agora nós vamos ter o nosso segundo vídeo. Para vocês não saírem da imersão. A tecnologia às vezes dá umas rasteirinhas na gente, né? Parece que o vídeo deu uma travadinha básica. Esse segundo vídeo, a Carta para as Futuras Gerações, foi um vídeo pensado para esse encontro, né? Ele tem partes, se a gente conseguir assistir, assim, espero, né? Deuses da tecnologia. Ele tem partes desse Um Minuto de Silêncio para trazer de novo, que para mim essa performance é um rito, né? Uma ode ao luto, quão é importante a gente se atentar aos fins, para nascer de novo, para conversar com o futuro. Vamos ver se agora vai? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Hoje é dia 20 de outubro de 2021 e eu estou aqui em isolamento há quase 2 anos. E aí, como você está? Como você está? Você já pensou em você durante esse período assustador que estamos vivendo? Apenas em você? Eu não estou falando no sentido egoísta, individualista. Eu estou falando no sentido do autoconhecimento e do autocuidado. Por aqui, nos últimos 572 dias foram tantos sentimentos, tantas lágrimas e nenhuma gargalhada.
Sorrisos xoxos até vieram, alguns. Vi pouca arte, muita tela de rede social, isso eu vi bastante. Também postei bastante, cansei, fiz detox de ecrã, li muito, tive tempos de me viciar em cursos online. A possibilidade de fazer cursos com pessoas do mundo todo em uma única sala online é até potente, mas eu admito que eu sinto falta de estar entre pessoas, analogicamente, sabe? Pele a pele, olho no olho, fiz yoga, dei umas dançadinhas sozinha na madrugada. Eu gosto da madrugada. Entre uma lágrima e outra me aconcheguei no ronronar das gatinhas aqui de casa. Se não fosse elas. Saí só para o extremo necessário. Pois é, eu faço parte da turma que leva a Covid bem a sério e tem seguido o isolamento social à risca. E confesso que eu fico bem chocada com quem aglomera. E eu não estou me referindo às pessoas que têm que enfrentar transporte público para ir trabalhar. Eu estou falando de quem aglomera porque simplesmente não acredita na Covid-19. Negacionistas, terraplanistas e afins. Que tempos, viu? Que tempos. Um genocida preside nosso país. Até hoje essa ficha não me caiu. Quer dizer, caiu porque é impossível não sentir as consequências dessa tragédia. Mas eu lamento. Lamento muito. A real é que entre todos os sentimentos e sensações, estados internos que me vieram durante os últimos 572 dias, o que imperou foi o cansaço. Eu estou muito cansada. Exausta. E não é aquele cansaço do corpo, da corpa que fez um bocado de coisa e só precisa repousar um pouco, dormir para relaxar a musculatura. E também não estou falando de um cansaço mental de quem passou dias e dias escrevendo milhares de projetos. Eu estou falando de um cansaço que eu nunca senti antes. É um cansaço que vem de dentro. É cansaço de dor, de tristeza, um cansaço melancólico. Tantas e tantas mortes. E se você que está me ouvindo perdeu alguém por conta desse vírus, somado a uma política de extermínio que é a que estamos vivendo, sinta meu forte abraço, daqueles dados de coração com coração. Acho que a frase que mais escutei nesses tempos pandêmicos foi: esse é o nosso novo normal. Não entendo qual a necessidade que as pessoas têm de estar dentro de uma normalidade. Ou seria normose? A maneira como vivíamos era bizarra. Se a normalidade era o que era antes da pandemia, a normalidade já era insuportável para uma galera. Por que eu ia querer um novo normal? Sinceramente, não sei se um dia conseguiremos cicatrizar as feridas deixadas por esses tempos distópicos. Eu poderia aqui falar dos números alarmantes de violência contra a mulher que ocorreram e ainda estão ocorrendo durante essa pandemia, mas acho que você já sabe disso. Eu não quero te inundar com mais tristeza, sinceramente, não quero. Queria trazer uma dosezinha de esperança. Ela está quase acabando por aqui, mas ainda resta um tiquinho. Sabe por quê? Porque tenho aquela amiga que me manda memes engraçados sem nem sequer saber que aquele pode ser meu pior dia. Aquele meme me distraiu um pouco. Porque tenho aquela amiga que fala em um papo de WhatsApp mesmo, que eu tô gata pra caramba mesmo eu me sentindo um caco. Me decepcionei com algumas pessoas, não posso mentir sobre isso. Mas me surpreendi com outras também. Acho que isso faz parte da condição humana, tão cheia de complexidades. Vira e mexe, aquela frase de Greta me vem à mente. Ela disse que nós não devemos ter esperança, que devemos nos desesperar. Eu estou desesperada também, mas essa danada da esperança insiste em ficar aqui dançando dentro de mim. Ela é uma esperança da ação, porque ela é uma esperança que só se faz viva se estiver em movimento. Ela não é daquelas que fica só à espera de um milagre. Ela busca intensamente encontrar outras esperanças inquietas para fazer aquela dança que sacode todas as estruturas nocivas fomentadas por esse patriarcado que já nasceu podre. Vamos? Vem dançar, dancemos. Afinal, a catarse tem sua potência. Se manter esperançosa quando trabalham tanto para nos afogar em cansaço, tristeza, melancolia é também um ato revolucionário, nem que seja por teimosia. A filósofa Márcia Tiburi disse que o feminismo é o contrário da solidão. Não é sempre assim, tenho certeza que você já se sentiu sozinha muitas vezes, mesmo estando entre feministas. Porque eu já. Mas talvez a solidão também faça parte do pacote, condição de se ser gente. Ou talvez seja só mais um legado dessa formatação de sociedade. Aí dá pano pra manga, mesa de bar e ainda não estamos podendo. Mesmo parecendo uma contradição que eu vou dizer agora, eu vou dizer mesmo assim. Você não tá só.
te convido a fazer um experimento. Vamos colocar uma música. Pode ser agora ou daqui a pouco, quando quiser. E dancemos. Quem sabe nos encontremos em outras camadas de outros mundos possíveis. Afinal, é necessário criar novos mundos. Tá bom, eu sei, eu já tô viajando, mas de verdade, acho que algumas viagens são necessárias pra gente não paralisar. Bora dançar, bora gritar, com qualquer parte do nosso corpo, da nossa corpa. A catarse tem sua importância. Por aqui, seguirei acreditando que dias e noites melhores virão. Tenho que acreditar porque eu luto para isso. E é por isso que eu faço arte. E sei que você, onde quer que você esteja, à sua maneira, também luta. Por ora, vamos deixar ecoar aquela frase que guiou todo esse nosso encontro. Eu sou porque nós somos, porque nós somos, porque nós somos. Até uma próxima, e que essa próxima seja pessoalmente. É isso, minha gente. Enquanto o outro trabalho, o primeiro, eu me apeguei a... Eu estava me debruçando, eu também estava vivendo um momento de pós-violência, eu sofri uma violência lesbofóbica na ACB, uma associação cultural de Salvador, o segurança me agrediu, enfim, vivi esse momento também de um certo luto meu, essa obra também nasceu dessa sensação, a primeira, há um minuto de silêncio para nascer de novo, mas nessa, a carta para as futuras gerações, eu quero me apegar à vida, à vida. A vida que pode ser melhor, que tem que ser melhor, que a gente batalha para que seja melhor. Eu fico até emocionada de falar, porque tá difícil, né? Tá difícil. E o meu processo criativo é sempre criado, é muita angústia, sabe? São assuntos angustiantes, perturbadores. Eu tô sem dormir, acho que eu tô assim porque eu também tô sem dormir há 48 horas, porque esse vídeo, o processo de feitura mexeu muito comigo. São muitas questões, né? Muitas mortes, muitos lutos. Se alguém quiser falar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. As minhas gatinhas estão aqui, daqui a pouco elas sobem na mesa. Eu fico... É difícil falar sobre o processo de criação, porque esse vídeo ele acabou de nascer, né? Ele acabou de nascer. E eu simplesmente quis compartilhar um pouco da minha rotina nesses últimos 572 dias, para ver que a gente provavelmente passou por sensações muito parecidas. Curiosidades, às vezes um saco cheio das reuniões virtuais, ou então a empolgação com os cursos virtuais. Muita coisa. Eu nunca imaginei viver um momento como esse, eu acho que ninguém. Uma pandemia, eu tô falando rindo, mas é um riso de desespero, tá, gente? Por quê? Caramba! A carta para as futuras gerações é para tomar posse da minha própria narrativa, sabe? Estou cansada que contem as histórias das minhas ancestrais. Eu nem sei, meu sobrenome é Santos Nascimento. São sobrenomes genéricos que foram dados no processo de invasão dessa terra. Não sei de verdade quem são os meus antepassados, as minhas mais velhas, né? As minhas mais velhas. Concretamente, não sei. Intuitivamente, sei. Porque a gente é retada. Maravilhosa. Tá rolando alguma pergunta, alguma coisa no bate-papo, porque eu tô aqui na sala que não dá para ver. Estão me ouvindo? Você está me ouvindo, Roberta? Eu estou te ouvindo. Pronto. Maravilhosa. Eu não vou falar muito, porque eu acho que a gente tem que sentir mesmo. E vocês estão ouvindo aqui minha filhinha agora, porque o processo é esse. A gente... É a vida acontecendo. Dentro de casa. E um dado que me veio na cabeça vendo o seu primeiro vídeo foi das mulheres agredidas pelos próprios companheiros, muitas, em isolamento social, dentro de casa. O lugar mais perigoso para essa mulher era dentro da sua própria casa. Então já foi muito ruim para todo mundo, mas teve gente que sofreu um pouco mais. E você pode passar
o ano nesse vidro. E você sabe mais do que eu já, porque você sofreu a violência que você narrou. E não há o que você me fale para que eu entenda a violência que você sofreu. Mas ver o seu corpo me fala mais do que as palavras. Eu vou ler aqui uns comentários para a gente. Só um minutinho. Aline Lima, poxa, que fantástico, muito atual. Aquelas fotos em círculo remetendo as pessoas do mundo e o mundo das pessoas que se foram nessa pandemia, apesar do esforço de trazê-las vida até com o nosso sangue. Apesar do esforço de trazê-las vida até com o nosso sangue. Lindo seu comentário, Aline. Deixa eu ver algum. Rosângela falando sobre o encontro. Sempre marcante esse encontro de mulheres. Acho que vai virar tradição. E eu espero que nessa tradição a gente esteja juntas o ano que vem assistindo esse vídeo num telão gigantesco, no escuro, para a gente lembrar na nossa pele o que foi o que a gente viveu um dia. Para que um dia a gente consiga narrar em palavra aquilo que a sensação e o sentimento trazem sobre esse momento que a gente viveu. A Camila Sequeto fala, vamos dançar. Acho que ela traz muito da esperança que você trouxe, né? O esperançar que a gente tanto fala. Você trouxe de uma outra forma que eu achei muito lindo. E a Aline Lima fala, dancemos. E a Polly, que vídeo potente. Gratidão, Roberta. Gratidão. Gratidão, Polly. Você também que trouxe a Roberta até nós. Kátia, Dolores, lembram de como dançamos aqui em Santo Antônio de Jesus no Ele Não? Nossa, no Ele Não. Faz tempo, hein? 2018, antes das eleições, nós fomos com 2 ônibus cheios de adolescentes maravilhosas. Delícia, acreditando, né, que ele não mesmo. Acreditamos muito, acreditamos até o fim, estamos acreditando ainda. Ainda, isso. Camila Sequeto. É muita coisa que passa na cabeça e muitos sentimentos. Gente, eu fico com medo de falar depois de tudo isso que a gente viu, né? Eu sempre tenho medo de falar. Eu vou falar só algumas palavras sobre o vídeo, que é impactante demais. Eu acho que a arte tem a função de falar mesmo. É uma linguagem, fala por nós, quando a gente perde o rumo e as palavras. E a gente está precisando olhar de forma mais artística, eu acho, para tudo isso que a gente viveu. E eu gostei muito do título, Carta para as Futuras Gerações. Eu gosto muito, tenho muitas afinidades com o estético político. E, ao mesmo tempo, muitas dificuldades com o audiovisual. Então, o estético político, para mim, estava sempre num lugar do corpo na rua, né? da arte de rua. E a vídeo performance, eu confesso que eu tenho que fechar os meus olhos, fechar os meus ouvidos, depois abrir novamente, me fechar para o mundo. E quero assistir novamente os vídeos também com esse silêncio do resto das coisas, porque a gente está aqui numa live, tem um monte de gente aqui com a gente, e tem muitas influências aqui, interferências, inclusive da Serena. E estou saindo daqui, vou sair daqui com essa vontade de assistir novamente e sentir o que você sentiu estando dentro daquele vidro e me imaginar de novo, e me ver de novo dentro de casa. Fechada. Parabéns pelo seu trabalho, Roberta. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez, em nome de toda a comissão do evento, pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço pelo seu trabalho, né, pela produção que você fez para a gente. Você trouxe o nosso nome, né, o nosso lema dentro do seu vídeo. Acho que isso é um presente para a gente. A gente falou sobre coisas muito difíceis nesses dias todos, né? A gente falou sobre morte, a gente falou sobre violência, a gente falou sobre a situação
genocida que a gente está vivendo nesse momento no nosso país. A gente falou sobre as violências que ferem os nossos corpos como mulheres trans, como mulheres negras, como mulheres indígenas, como mulheres que são trabalhadoras, que é o grande lema, né, da luta sindical, né, lutar pela qualidade de trabalho das pessoas, o trabalho é a qualidade de vida, né, e tudo isso é a nossa luta. E eu agradeço pela sua presença aqui com a gente, trazendo tudo isso que a gente falou em forma de debate, em forma de luta, você trouxe em forma de arte, de expressão. Você gostaria de finalizar? Sim, agradecer novamente toda a equipe, agradecer o convite, o desafio, né, que me foi proposto também a criar uma peça, uma obra. Eu tenho dificuldade, vou confessar, se vocês visitarem meu trabalho, eu tenho dificuldade com as palavras, esse é o meu trabalho que eu lido com as palavras, mas normalmente as minhas obras não têm o som, palavras, porque elas direcionam demais. Eu acredito muito no poder da plasticidade, enfim, mas também é um desafio que eu estou me colocando para tomar conta das narrativas, das minhas, e é isso, gente, eu vou devaneando, porque eu sou geminiana com Libra, então eu vou devaneando. Mas a minha preocupação, eu quero pontuar, que era também não ficar 100% no pessimismo, porque a gente está muito nele. E o meu trabalho eu tenho esse histórico, eu trabalho há 10 anos com performance, tenho o histórico de lidar com temas densos, e nesse eu tentei um pouco trazer uma chaminha de esperança para a gente dançar em algum momento presencialmente, mentalmente, se apegar ao ativismo, né? Ao ativismo, eu acho que todo mundo que está por aqui, de certa forma, é ativista na sua frente de luta, de trabalho, de força, e vamos juntas. Eu sou porque nós somos. Axé, boé, boa noite, gente. Obrigada de coração. Fiquei aí com gostinho na boca de conhecer pessoalmente todas as pessoas maravilhosas, mulheres maravilhosas que passaram por aqui com a gente. Bom, ficou nas minhas mãos, nas minhas costas, essa função difícil de fazer um encerramento para a gente. Eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que aconteceu nesses dias. Era tudo uma vontade de fazer apenas, e a necessidade que eu via de que muitas mulheres se sentissem representadas, né? De que a gente fizesse crescer aquilo que eu vi ali, mulheres maravilhosas, e a gente precisando falar sobre a gente precisando pautar tantas coisas urgentes, né? Do nosso trabalho, da nossa vida, a gente precisando ouvir umas às outras, e eu confesso que muitas vezes eu achei que não seria possível a gente fazer esse encontro, e só foi possível, eu não tenho dúvida que só foi possível, porque foram muitas mãos, né? E essas mãos estavam entre 1000 telas, 1000 nuvens e aulas. A gente foi arrebatada muitas vezes, foi muito difícil, gente, para todas, porque a gente tem que entender o lugar de todas as meninas, né? As meninas que estão trabalhando dentro de casa, fora de casa, e dando aulas, e a gente tentando se reunir. Então, são muitas as dificuldades, mas a gente vê um evento que foi lindo, a gente vê em cada fala, cada mulher que veio aqui trouxe a sua pesquisa, trouxe a sua luta, e trouxe um pouco de esperança, e deu a esse evento a justificativa para que ele acontecesse. Então, eu vou falar o nome das mulheres queridas que trabalharam com a gente: Camila Sequeto, Catarina Sakai, Kátia Farago, Cleomar Cabral, Jéssica, Marilete, Poliana, vou passar o primeiro nome mesmo, Priscila, Rita Teixeira, Zildeni, Camila Portela, Tuíra, que esteve conosco nas primeiras reuniões, Elaine Araújo, a nossa jornalista que trabalhou com a gente,
Eu não tenho nem palavras para agradecer vocês, tem a mão de todas vocês aqui, tem a mão também do querido Caio, que está sempre aí com a gente nos bastidores, ajudando a gente a transmitir tudo isso, a fazer tudo isso acontecer. Tem a mão de muitos dos meninos também da direção. Magno esteve em Brasília, fez uma defesa do encontro, conseguiu a verba da direção nacional para que a gente conseguisse realizar com mais tranquilidade o evento. Falo também do companheiro William, que passou por uma cirurgia nesse meio tempo. A gente teve dificuldades com relação a isso, porque a gente tem, às vezes, poucas pessoas trabalhando nas frentes, então, às vezes, a gente não tem a possibilidade de adoecer, né? Então, o William esteve em uma das reuniões, na reunião que eu apresentei o orçamento do nosso encontro, o William estava no hospital, abriu o computador e começou a trabalhar e falar sobre o orçamento da sessão. Acho que isso é muito digno, né? E deixo aqui nosso agradecimento para você, companheiro William, que já se recuperou e está em casa. E todos os outros demais companheiros, são muitos companheiros, e agora estão chegando muitas companheiras também. Essa foi a equipe aí de produção. Quero agradecer especialmente aos intérpretes que estão aqui com a gente. Vocês foram essenciais. Eu vou falar o nome de vocês, espero não errar o nome de ninguém. Vamos lá. Graciele de Menezes, Maier Oliveira, Eduardo, Lohane, Alon Maurício, Alexis Pier, que está aqui conosco. Agradeço todas as pessoas que participaram com a gente, todas as palestrantes e todas as pessoas que acompanharam o evento pelo chat. A gente fica lisonjeado mesmo por todas as mulheres que deixaram seus comentários aqui com a gente. Não foi fácil reunir essa equipe de mulheres incríveis que trabalhou, que preparou as palestras, né? Cada um foi atrás dos seus contatos e a gente reuniu mesmo um evento muito bonito nesse sentido, no sentido científico mesmo, né? A gente tem que falar de ciência também, a gente tem que falar dos números, a gente tem que falar do que a gente faz. E acho que a Roberta trouxe um pouco de esperança. A gente, além de ser trabalhadoras, somos trabalhadoras da educação, então a esperança é o que nos move, é o que nos movimenta, né? Não é a esperança de ficar esperando, é a esperança de esperançar, de estar ativa, de estar junto, de fazer, de construir. Né? Eu sou porque nós somos, essa frase veio da campanha de Marielle Franco, uma mulher lésbica, preta, periférica, que teve sua vida ceifada, foi vítima de feminicídio, foi vítima de um assassinato terrível, que a gente ainda fica se levantando, né? A gente fala, Marielle vive, mas Marielle não vive mais, a Marielle foi uma das que não viveu mais. Né? Então, essa luta que a gente tem que fazer, ela está, sim, presente nas nossas falas, ela está presente nas nossas lutas, mas ela já não vive mais. Isso a gente tem que marcar. E aí a gente trouxe um pouquinho desse tema, né, desse lema, dessa mensagem da Marielle. Esses dias eu entrei na página de quando ela estava como vereadora e ainda aparece lá Eu Sou Porque Nós Somos, Marielle Franco e todas as ações feitas por ela. É isso. Gratidão mesmo por todas vocês. E vamos aguardar ansiosamente para o ano que vem. Né? A gente não teve o ano passado, foi bienal. Então, a gente espera que o ano que vem a gente construa para fazer, talvez em 2023, quem sabe. E fica aí o convite para todas e todos e todes participarem com a gente. Espero não ter esquecido nada do script. E seguimos juntas, viu? É isso. Um abraço a todas vocês, a todos vocês.